Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola de Aprofundamento Doutrinal, que é essa plataforma digital da comunidade Raízes de Espiritualidade Católica. Nós estamos hoje aqui refletindo a continuidade do tema da segunda-feira passada, que foi a liberdade em Deus. Fizemos uma primeira parte e agora vamos fazer uma segunda. E nós falamos da liberdade de forma geral, e hoje eu quero falar mais um pouquinho da liberdade em Deus. Nós falamos ali da liberdade das ações humanas, falamos que Deus é um Deus que não programa a nossa vida, nós falamos que Deus não é um Deus fundamentalista, não é um Deus que está programando tintim por tintim os nossos dias, as nossas ações, como pensam ali os muçulmanos. Deixamos claro que a nossa ação é uma ação inteiramente livre. Deus nos dotou de liberdade. Agora, hoje eu quero colocar aqui o seguinte, que da mesma forma que nós somos seres livres, Deus também é um ser totalmente livre. Da mesma forma que Deus não nos coage, nós também não coagimos a Deus. Muitas vezes o ser humano tenta coagir a Deus, mas ele tenta isso em vão, porque Deus não é coagido por nada. Deus é aquele que nunca pode ser coagido, porque ele é a liberdade suprema. Então, ação humana alguma vai provocar qualquer coisa que seja na pessoa de Deus. Então, não existe, por exemplo, chantagem emocional com Deus. O ser humano gosta muito de fazer chantagem emocional para que alguém faça aquilo que ele quer. Isso com Deus não funciona. As chantagens emocionais podem coagir uma pessoa emocionalmente, e com a chantagem emocional muitas vezes alguém consegue aquilo que quer com outra pessoa. Com Deus nada disso funciona, porque Deus é liberdade total. E por isso, então, eu quero tocar num assunto que muita gente não sabe. Então vai saber agora, sobre a encarnação do Verbo. Muita gente fala assim, por que Jesus se encarnou? Ele se encarnou para salvar o homem. Ele se encarnou por causa do pecado do homem. E aí a gente pergunta, então se o homem não tivesse cometido pecado, a encarnação do Verbo não teria acontecido? Jesus não teria se encarnado? E muita gente responde categoricamente, não, porque aí o que Jesus teria vindo fazer na Terra? E aí eu digo, resposta errada. Porque se eu digo que Jesus se encarnou por causa do pecado do homem, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que Deus foi coagido pelo homem a se encarnar, por causa do seu pecado. E Deus é um ser totalmente livre. Não existe coação para Deus. Então Deus não foi coagido a se encarnar por causa do pecado do homem. A encarnação do Verbo aconteceu por um ato de pura graça, de pura liberdade. Independente do pecado do homem, a encarnação teria acontecido. Independente do pecado do homem, Deus teria se encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Então, é um erro pensar que a encarnação aconteceu porque o homem pecou. O homem está se achando muito poderoso se ele pensar que foi ele que provocou a encarnação do Verbo. De modo algum. Todo ato de Deus é um ato de pura graça.
é um ato de pura liberdade. Tem gente que diz assim, então o que Jesus veio fazer na Terra? Né? Ele não veio salvar o homem? O que ele veio fazer na Terra foi comunicar a sua presença de forma plena e total. Foi trazer a sua graça. Com isso, obviamente, ele salvou o homem do seu pecado. Ele trouxe a libertação, mas ele não foi coagido a encarnar porque o homem pecou. Né? A decisão da encarnação, ela não foi uma decisão tomada em virtude do pecado humano, mas foi uma decisão tomada com base na mais pura liberdade de Deus. Deus é um ser totalmente livre. O homem foi feito livre por Deus, mas infelizmente muitas vezes o homem se faz escravo de tantas coisas que ele mesmo cria e não sabe viver a sua liberdade em plenitude. Como o homem se faz escravo, ele também quer escravizar Deus com os enganos que ele toma para ele mesmo. Mas Deus não se deixa enganar, nem se deixa escravizar, porque ele é a plenitude da liberdade. E é assim que ele quer que o homem também seja. E esse é o caminho a ser trilhado. A cada dia é um novo aprendizado. Né? E é por isso que nós precisamos uns dos outros para aprender a cada dia a verdade que a palavra traz para nós. Aprender a cada dia de forma cada vez mais profunda aquilo que a revelação deixou para cada um de nós. Muito obrigado pela sua companhia aqui hoje, novamente, na Escola de Aprofundamento Doutrinal. Dê um like aí pra gente, faça sua inscrição no nosso canal e aguardo você na próxima semana, quando continuamos aí o nosso aprofundamento sobre as questões da nossa fé cristã. Tchau, tchau.